Opa, Estamos online. Olá, pessoal. Boa tarde. Desculpem as dificuldades técnicas. Muito obrigado pela presença de todos. Boa tarde. Deixa eu desligar aqui agora. Obrigado pela presença de todos. Obrigado especialmente ao Astolfo, que tem colaborado com a gente, não só aqui com a palestra, mas também no livro que eu e o professor Fábio estamos organizando. Professor Astolfo é coordenador do Lenovo, como é que é? Levoc. Não é Lenovo, não, hein? Levoc. Um laboratório muito interessante, multidisciplinar, ali, vinculado ao MAI, né, Astolfo? O MAI USP, sim. O Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Aliás, não sei se está aberto já, mas para quem não conhece, vale muito a pena a visita. Lugar fantástico. Então, Astolfo, duplamente obrigado por participar com a gente aqui da palestra, dividir um pouco aí essas informações sobre o Alto Paranapanema. Isso, na verdade, foi um tópico, inclusive, que foi pedido aqui na última palestra que a gente teve. Pô, a gente precisa falar de arqueologia, Que bom, hein? Que a gente está sempre muito interessado em conhecer o nosso território aqui, entender mais onde a gente está vivendo. Eu acho que a arqueologia dá muitas pistas interessantes para a gente, toda a nossa ocupação e tal. Então, agradeço duplamente então, por participar da palestra aqui e também por participar do nosso livro. Agradeço já a sua colaboração em ambos. Obrigado. Então, pode, se você quiser. Eu quero também agradecer ao Alexandre e o pessoal do NIDS, né, pela oportunidade. Fiquei muito feliz, né, de ser convidado para falar um pouco sobre a arqueologia do Alto Paranapanema. Eu tenho uma relação afetiva com o Alto Paranapanema, né, porque eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em arqueologia ali na região de Itapeva, e obviamente que a gente sempre acaba desenvolvendo uma relação afetiva, né, com a paisagem, com o clima, com as pessoas, né, aquele clima meio nevoento da região de Itapeva, aquelas manhãs nevoadas, assim, né, e eu fazendo prospecção, indo atrás de sítio arqueológico, é uma coisa que me deixa muito feliz, né, me deixou muito feliz, né, e me deixa feliz falar sobre isso. Então, agradeço, e agradeço o pessoal que está aí assistindo também. Se você quiser, eu posso já compartilhar a tela. Pode sim, pode começar então aqui. E eu vou sair de cena aqui. Depois eu volto, no final eu volto. Tá joia. Vamos ver aqui se vai dar isso. certo. Tá aqui. Então, pessoal, tá aparecendo a tela? Tá. Tá ótimo. Então, tá aqui, né? São os dados aqui do meu laboratório, né? Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente, ou seja, estamos aí na mesma pegada, vamos dizer assim, né? Na mesma vontade de fazer uma coisa ampla, né? Interdisciplinar. E a arqueologia, ela é, assim, eu gosto de falar que é a mais interdisciplinar das disciplinas, né? Ela depende tanto das outras disciplinas para funcionar, né? Os conceitos da arqueologia são tão dependentes, né, das ciências da terra, das biociências, né, das outras humanidades também, tudo é tão interligado que faz da arqueologia essa, vamos dizer, a rainha da interdisciplinaridade, né? Então, é uma coisa que demanda muito, né? Demanda muita interação com outras disciplinas, né? E então, eu acho que espero que seja bacana para vocês, né? Vocês provavelmente vêm de várias outras formações também, né? E a gente pode aí trocar ideias no final, né? Aliás, agradeço o Fábio Grigoletto também, tá? Não só o Alexandre, mas o Fábio também, que me convidou para o livro.
Muito bem. Aqui está o meu e-mail, qualquer coisa vocês podem entrar em contato. Bom, aqui está o mapa né, do Alto Paranapanema, pelo menos de acordo aqui com o CIGRH, né, SP-Gov.br. Eu só vou mostrar aqui para vocês, né, os principais municípios, as áreas que eu vou me deter um pouco mais, né, que seriam Itaberá, onde tudo começou, vamos dizer, do ponto de vista arqueológico, vocês já vão entender por quê. Do ponto de vista arqueológico, né, da região do Alto Paranapanema, as coisas começaram aqui em Itaberá, passaram aqui por Angatuba, que está perto de vocês aí, perto do campus, né, e depois aqui Itapeva, fazendo mais ou menos esse polígono aqui, ó, Itapeva, vindo para cá, descendo Bom Sucesso de Tararé, pegando essa pontinha aqui, englobando Ribeirão Branco, né? Essa área aqui foi a área que eu trabalhei no meu mestrado e no meu doutorado. E eu não vou dizer que era uma espécie de terra incógnita, né? Porque, na verdade, eu fui trabalhar lá porque já existiam algumas informações, né? Informações bastante interessantes, mas super pontuais, tá? E a grande informação, né, o que realmente tinha de interessante ali, era esse chamado abrigo de Itapeva. O que é o abrigo de Itapeva? Né? É um paredão rochoso, formado ali na escarpa do Furnas, né, da formação Furnas, de idade devoniana, e né, formando com essa inclinação negativa, você tem uma área coberta, então não chega a ser uma caverna, não é uma gruta, né, como as que tem no Vale do Ribeira, por exemplo. É um abrigo, a gente chama de um abrigo. Né? Mas a área seca, né, o piso seco dele era considerável, tinha uma boa centena de metros quadrados de área seca, e o que atraiu populações pré-históricas. Então, em 1887, o cidadão chamado Tristão de Alencar Araripe, né, figura bastante influente politicamente, ocupou vários cargos, né, na República, e acho que inclusive no final do Império. O Araripe era um cara muito letrado e muito interessado, né, pela história do Brasil e pela pré-história. Né? E aí, provavelmente, dentro do vai e vem das vistorias que ele fazia, etc., como superintendente, né, ele se deparou com essa informação do paredão, do abrigo de Itapeva. E ele publicou, né, os desenhos assim, um pouquinho toscos, né, o que ele conseguiu anotar, ele publicou os desenhinhos ali com uma certa... vamos dizer, uma certa veia artística, né, fez umas interpretações e tal, mas publicou a existência desse paredão. Né, então, está na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, se eu não me engano. Essa referência está na minha tese, depois eu posso passar as referências direitinho. Mas a publicação é de 1887, então, nossa, é uma das publicações sobre arqueologia mais antigas do Brasil. E ela aconteceu aí, né, no Alto Paranapanema. Bom, passa-se aí quase um século, né? E em 1960, final dos anos 60, né? A publicação em 70, mas no finalzinho dos anos 60, um antropólogo chamado Desidério Aitai, ele vai atrás dessa informação do Araripe, localiza o abrigo, consegue relocalizar o abrigo, né, e faz uma pequena escavação, e além da pequena escavação, ele faz uma cópia mais fidedigna das figuras, né? Aliás, uma ótima cópia, que eu já vou mostrar daqui a pouco. Então, quais que são as características do abrigo? É um abrigo grande, né? Tem essas inscrições rupestres, e foram contados aí 476 elementos, né, reproduzidos entre gravuras e pinturas, com
coloração preta, vermelha e amarela, o que novamente é uma coisa bastante rara em termos de arqueologia brasileira. Então, vocês notem que eu não estou falando de mais uma coisa, né? É um negócio assim, quase que único, tá? Para a arqueologia brasileira como um todo, né? Porque a gente tem gravuras, esse abrigo tem gravuras e pinturas dentro das gravuras, que é uma coisa muito rara. Geralmente, a maior parte da arte rupestre que a gente tem no estado de São Paulo são apenas gravuras, tá? E esse tem as gravuras e as pinturas dentro. Tá? E tem um pouco de tudo, tem figuras geométricas, que, como o nome sugere, né, são só riscos verticais, horizontais, etc. Tem os antropomorfos, que né, você percebe que são ou pessoas ou representações de partes de pessoas, né? Por exemplo, o pé, tá? E figuras zoomorfas, como o nome sugere, animais. Então, aparece tudo isso no abrigo de Itapeva, e essa aqui é a maravilhosa figura feita pelo Aitai, e vocês podem perceber a riqueza, né, do abrigo. Aqui, estou passando o mouse, espero que vocês consigam ver. Aqui tinha essa figura, né, parte da figura maravilhosa, né, que o pessoal chama de relógio do sol, né, que pode ser o sol, pode não ser, né? A representação, o significado disso é perdido, né? A gente dificilmente vai saber. Mas o fato é que tem essa figura maravilhosa e ela está desenhada assim, né? Porque na verdade esse bloco foi explodido, tá? Alguém achando que poderia ter ouro. Vocês veem o que causa o desconhecimento geológico, né? O pessoal achou que poderia ter ouro escondido nos sedimentos devonianos, né? E arrancou, né? Dinamitou uma parte do abrigo. Então, está faltando todo esse pedaço aqui, né? E por um acaso, essa peça saiu inteira, tá? Então, ela hoje está no chão, né? Mas ela pode ser remontada graficamente no lugar de origem, então a gente consegue enxergar o círculo completo. Tá? E aí vocês têm esse lagartinho, um pé, provavelmente um pé humano, né, e coisas do gênero, outro pezinho aqui, né, e todos esses símbolos que, infelizmente, estão um pouco perdidos. Existem algumas interpretações do próprio Aitai, que são interpretações interessantes, mas, novamente, a gente nunca vai saber o significado. Mas ele sugere, por exemplo, que esses círculos seriam estrelas, né, e que aqui, esse círculo cheio de pontinhos dentro, seriam as Pleiades. Ou seja, ele acha que é uma observação astronômica, né? Mas, de uma maneira geral, o importante é mencionar que esse abrigo ele é único, a arte rupestre que ele contém é um estilo, não é, né, obviamente, não é 100% único, porque tem outros abrigos menores onde alguns desses motivos, desses desenhos se repetem, mas não com essa riqueza. Né? Então, esse abrigo ele é único em termos de preservação, porque ele está relativamente bem preservado, apesar da demolição da parede, aí, de parte da parede, né? Mas ele tem essa questão toda das cores, né? Das cores preta, vermelha. Então, assim, já foi sugerido que essas diferentes cores têm a ver com a dualidade, né, da sociedade G, tá? Faz sentido, porque a gente acha que essas pinturas estão relacionadas aos índios Caingangue, né? Existe essa possibilidade, tá? Então, né, que é uma cultura do tronco G, né? Então, assim, é fascinante. Basicamente, é uma coisa muito bacana, né? Eu vou falar um pouquinho mais dele depois, mas aqui, né, uma fotografia mais antiga, mostrando. Então, vocês podem ver aqui, ó, preto e vermelho, né? E tem muito desse jogo de preto e vermelho, né? Essa coisa meio dual. Um pouco para o lado, existem pinturas. Essa aqui é a mesma. É uma pintura de Servídio.
eu não sei se dá para ver bem na tela de vocês, né? Mas é um veado grande, né? De grandes proporções, ele tem mais de 1 metro de comprimento, né? Só que ele está no canto do abrigo, e aí entra aquela história, será que a parte do painel principal era cheio de pinturas e elas acabaram sendo apagadas por intervenções posteriores, onde veio o pessoal que fazia as gravuras? Por que isso? Porque essas pinturas são consideradas como sendo a arte rupestre mais antiga, né, mais ligada aos caçadores-coletores. E as gravuras, provavelmente ligadas a populações um pouco mais recentes, já que tinham cerâmica. E eu vou falar dessa sequência de populações daqui a pouco. Né? Mas então, pode ser que na parte central do painel, onde hoje a gente vê aquele monte de gravuras pintadas, etc., é possível que houvesse pinturas, mas elas acabaram sendo apagadas pelas intervenções posteriores. Mas, de qualquer modo, ela está preservada no canto esquerdo do abrigo, está preservada essa figura de cervídeo. Tá? Bom, maravilha. Passou essa questão do abrigo de Itapeva, vamos dizer que o start, né, o início da arqueologia profissional na região do Alto Paranapanema começou com a Luciana Palestrini, que era uma arqueóloga do Museu Paulista da USP. Né? Isso em 1968. A maior parte dos trabalhos dessa fase inicial do projeto dela, que foi chamado Projeto Paranapanema, né, começou no Alto Paranapanema. Então, começa no sítio Fonseca, que fica no município de Itaberá, 1968, sítio Jango Luiz em Angatuba, aí perto do campus, né, da UFSCar. Outro sítio chamado Sítio Barreiro dos Italianos, também em Angatuba, e um sítio chamado Prasevicius, em Itaberá. Então, os primeiros sítios aqui no final dos anos 60, né, e o Prasevicius já em 80, nos anos 80. Mas, por que esses sítios? Por que começa com esses sítios? Porque eles são os mais visíveis. Tá? São sítios associados a grandes aldeias ceramistas. Tá? São sítios Tupi-Guarani. É o nome que a gente dá, a gente chama de tradição Tupi-Guarani. Os arqueólogos dão esse nome. Tá? Por que isso? Porque existe uma boa correlação entre os dados históricos, etnohistóricos, etnográficos e a cerâmica que a gente acha nos sítios. Então, a gente tem uma boa margem para interpretar esses sítios como sendo ligados ou a grupos que foram conhecidos historicamente como Guarani, né, de maneira genérica, ou a grupos historicamente conhecidos como Tupinambá ou Tupiniquim. Tá? Então, os arqueólogos chamaram de tradição Tupi-Guarani, ficou com esse nome aí composto. Tá? E esses sítios são muito visíveis, então assim, o agricultor está lá, passando o seu arado, pá, o arado bate numa coisa esquisita, o que apareceu? Um grande vaso com um esqueleto dentro, tá? Ou seja, uma urna funerária. A maior parte desses sítios é reconhecido por conta desses achados fortuitos, né, de urnas funerárias. Então, obviamente, isso vira notícia, né? A urna vai geralmente parar na delegacia, né? O esqueleto vai para o IML, e isso não era só nos anos 60. Eu acabei, assim, dias atrás eu fui contactado por um pessoal do município de Paranapanema, né? Porque eles estão com uma urna funerária lá na delegacia e o esqueleto foi para o IML, e eu estou esperando meio que a liberação para poder ir lá buscar e levar para o museu. Tá? Então, é normal, né? As pessoas encontram um esqueleto, vai para o IML. Né? Então, pela visibilidade desses sítios, eles foram os primeiros que chamaram a atenção das pessoas, portanto, chamaram a atenção dos pesquisadores. Foi lá a Luciana Palestrini, com a equipe do Museu Paulista, começou a trabalhar nesses sítios. Né? Mas depois, outras informações vieram ali do Médio Paranapanema, da região de Piraju. Se bem que, do ponto de vista cadastral, eu acho que vocês consideram ainda, né, Piraju como talvez no Alto Paranapanema, mas não sei direito, mas tudo bem. Estava lá em Piraju, os sítios de Piraju começaram a, vamos dizer assim, chamar a atenção, e eles tiveram grande apoio da prefeitura de Piraju
né? Tanto que foi fundado um centro regional de arqueologia lá em Piraju, que existe até hoje. Eu sou até o gestor do centro. Ele estava meio parado agora na pandemia, tá tendo umas obras, mas a gente vai reativar o centro, reativar o museu de Piraju, etc. e tal. Então, Piraju meio que puxou esse foco, né? Ele se deslocou para o Médio Paranapanema e o Alto Paranapanema ficou um pouquinho em segundo plano, tá? Mas, no final dos anos 70, um arqueólogo da Federal de Minas Gerais, o André Pruz, ele foi convidado pelo espeleólogo Guy Collet, que talvez vocês conheçam, os mais velhos devem conhecer. O Guy Collet é um espeleólogo, um francês, né, que foi muito importante, né, ele atuou muito ali no Petar, né, e ele vivia encontrando cavernas, sítios arqueológicos, etc. Inclusive, nós até estamos escavando um dos abrigos que ele encontrou lá no Petar, que chama Abrigo Maximiano. Ele só não vai entrar aqui na palestra porque ele já está lá embaixo, né, no Ribeira. E aí o Guy Collet, ele vivia chamando arqueólogos profissionais. Você não quer dar uma olhadinha, etc e tal, né? E ele acabou chamando o André Pruz, que também é francês, da UFMG, e eles foram lá na região de Bom Sucesso de Itararé, né? Então, para sul de Itapeva, quase lá caindo para o Vale do Ribeira, né? Eles foram na região do Bom Sucesso de Itararé para checar as chamadas casas subterrâneas. Né? O que são essas casas subterrâneas? São depressões feitas no terreno, algumas delas escavadas, né, por humanos, propositalmente. Outras eram prováveis depressões já meio naturais, sabe? Pequenas dolinas, que foram retificadas e, vamos dizer, apropriadas por seres humanos. Então, basicamente, a ideia é que essas depressões no terreno poderiam... A ideia é que elas poderiam ter várias funções. No início, todo mundo achava que eram casas mesmo, que eram locais de residência onde o pessoal passava, especialmente os ancestrais dos índios Caingangue, né, passavam os meses mais frios do ano, que é justamente quando o pinhão começa a cair, né? Então seriam, vamos dizer, residências de inverno associadas à coleta do pinhão, né? Mas nem todas caem nesse, vamos dizer assim, nem todas caem nesse modelo bonitinho, porque tem umas que não tem evidência nenhuma de fogueira dentro, por exemplo. Né? Então, assim, meio difícil você imaginar um inverno, os caras não acenderem nenhuma fogueira. Então, algumas delas poderiam eventualmente ser locais de armazenagem, tá? E ainda outras são simplesmente dolinas, pequenas dolinas naturais, né? Elas têm toda a cara de ser uma casa subterrânea, parece um sítio arqueológico, o arqueólogo vai lá, escava, não tem absolutamente nada dentro. Então, não é uma questão assim muito fácil, né, de resolver, mas de qualquer modo elas são muito abundantes no sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina especialmente, tem muita casa subterrânea. Paraná tem, e aqui o sudoeste de São Paulo, né? Então o Alto Paranapanema nos brinda, né, com a presença dessas casas subterrâneas. Então é muito legal, né, porque mostra essa característica que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Essa característica de uma área não só de passagem, mas de contato entre várias culturas diferentes, entre vários povos diferentes. Tá? Então, o Alto Paranapanema é muito rico, tá? Em termos de você perceber diferentes povos convivendo ali. Bom, depois desses anos 70, né, essa publicação do André Pruz do Guy Collet é uma publicação pontual, né? Aí eu fui fazer aqui, né, em 95, meu mestrado, 2001, doutorado, eu fui fazer esses trabalhos ali na região de Itapeva, onde eu mostrei ali no primeiro slide, né, aquele polígonozinho ali, né? Itapeva, Itaberá, Bom Sucesso de Itararé, Nova Campina, Ribeirão Branco e Apiaí. Basicamente pegava, né, um pouco de cada um desses municípios, né? Deu para a gente detectar 52 sítios arqueológicos líticos, ou seja, sítios que só tem pedra lascada, mais 45 sítios arqueológicos com cerâmica,
né, além desses sítios com estrutura de terra, né? E quando eu falo estrutura de terra, não são só as casas subterrâneas, tem os montículos também. E, novamente, quando a gente vê na literatura etnográfica, etnohistórica, relatos de viajantes, etc., essa era uma outra característica dos Caingangue. Eles sepultavam os mortos em montículos, tá? E a gente enxerga, ainda consegue perceber alguns desses montículos na paisagem, ou seja, ser um sítio cemitério, né? Então, deu para achar tudo isso nesse pequeno polígono aí que eu mostrei para vocês, tá? Não é tão pequeno, tem mil e poucos quilômetros quadrados, mas obviamente que eu não andei todos os 1.000 quilômetros quadrados. Eu fiz algumas áreas piloto, né? Áreas piloto de prospecção intensiva, né? Que na verdade é um método bem, vamos dizer, apropriado da ecologia, né? De você estratificar uma área, né? E pegar pequenas áreas que são representativas dos diferentes estratos, né, dos diferentes relevos, dos diferentes biomas da grande área, né, essa ideia, né, de estratificação mesmo, que vem bem da ecologia. Foi exatamente o que eu fiz, né. Então, deu para achar essa quantidade, né, considerável de sítios, né. E depois teve mais gente trabalhando lá, Luciane Camassi em 2004, e eu ainda fiz algumas coisas por lá, isso foi aumentando o conhecimento arqueológico na região. Mas não é que isso esteja muito, né, satisfatório ainda em termos de conhecimento arqueológico, tem muita coisa para fazer, tá? Bom, quais são, então, as manifestações culturais do Alto Paranapanema? O que a gente tem em termos de arqueologia? Bom, a gente tem os sítios com pedra lascada, e aí a gente acaba fazendo uma analogia muitas vezes simplista entre pedra lascada e caçadores-coletores. Tá? Isso, por um lado, se suporta, né? É bem verdade que assim a gente não tem exemplos etnográficos e mesmo arqueológicos de grupos que fossem horticultores, né? Ou seja, ou agricultores mesmo, né? Ou que dependessem muito fortemente de plantas cultivadas, né? Como é os casos dos Guarani, dos Tupiniquim, dos Caingangue, etc., né? A gente, essa relação entre esses povos agricultores e a cerâmica é muito forte. Então, assim, quando a gente acha cerâmica, é justo, né, inferir que os caras já eram agricultores. Isso por quê? Porque a cerâmica implica numa redução de mobilidade, tá? Especialmente se você tem vasilhames grandes, né? Você não vai sair carregando aquilo nas costas por grandes distâncias, né? Não faz muito sentido. Né? Faz sentido se for cestaria, né? Você pode ter cestas grandes, né, que vão servir como uma mala de viagem, né? Você vai fazer, sei lá, vai se mudar de um lugar para o outro, ou vai visitar uma outra aldeia, etc., e vai carregar grande parte da sua tralha doméstica, né, em cestas, tá? E cesta é ótimo para isso, né? Ela é super resistente, ela carrega um monte de coisas, ela não quebra, né? Já a cerâmica, ela é pesada, quebra, né, e fica meio complicado. Então, assim, a gente associa a cerâmica ao maior sedentarismo, né, e esse maior sedentarismo é associado como sendo derivado da agricultura, que permite o maior sedentarismo e permite também o maior número de pessoas. A capacidade de carga do ambiente com a agricultura, ela vai lá para cima, né? Para usar o termo, né, que vocês estão acostumados, né? A capacidade de carga do ambiente vai lá para a estratosfera, né? Então, meio que por exclusão, quando você encontra um sítio que só tem pedra lascada e não tem cerâmica, ele é comumente associado a bandos de caçadores-coletores, ou seja, grupos muito menores, grupos que, pelas informações etnográficas, dificilmente passam de 30 pessoas, né? São uma, duas, 3 famílias no máximo, né? Que obviamente tem muito contato com outros grupos, né? E trocam
trocam cônjuges, né? As pessoas se casam com outros grupos da região e assim mantém, né, a estrutura social funcionando, mas o grupo único não tem muito mais que 30 pessoas, tá? Portanto, essa associação entre Pedra Lascada e caçadores-coletores, ela tem um motivo de ser, mas, como nada é simples em ciência, né, existe uma possibilidade muito grande de vários desses sítios com pedra lascada serem associados a grupos ceramistas. Por quê, pessoal? Muito fácil, né? O pessoal não vai carregar cerâmica o tempo inteiro, né? Eles podem morar numa aldeia, né, de maneira mais estável, né, mais sedentária, mas você vai ter grupos específicos, grupos que vão realizar tarefas específicas fora da aldeia. Essas tarefas específicas podem ser colheita de vegetais, processamento de vegetais, caça, processamento de caça, né? E assim vai. Então, a gente pode encontrar sítios que só tem pedra lascada, mas que não são de caçadores-coletores, tudo bem? Então, quero que fique bem claro que quando a gente fala de sítios de pedra lascada, né, eles podem ou não ser de caçadores-coletores. Isso demanda um estudo mais aprofundado. Você precisa, de preferência, ter uma amostra grande, ter datações, etc. Isso nem sempre acontece. Um dos resultados do meu doutorado foi exatamente esse, fazendo uma análise de como essas pedras lascadas eram. Eu percebi que existiam pelo menos 2 tipos de pedra lascada sendo feitos na região de Itapeva, né? E que, muito provavelmente, um tipo de pedra lascada era relacionado a caçadores-coletores, eu chamei de sítios líticos antigos, e o outro tipo era provavelmente relacionado aos caingangue, ou que a gente chama, como é que os arqueólogos dão nome para essa tradição arqueológica? A gente não chama de tradição caingangue, poderia chamar, mas uma questão histórica, ela é chamada de tradição Itararé. Tá? Então, alguns dos sítios poderiam ser ligados à tradição Itararé, ou seja, aos ancestrais dos caingangue, ou seja, ceramistas agricultores. Tá? Mas eu vou facilitar aqui e vou falar que tem sítios de pedra lascada com caçadores-coletores e sítios com cerâmica, que são grupos agricultores. 2 tradições majoritárias de sítios com cerâmica, que seria a tradição Tupi-Guarani e a tradição Itararé. E, além disso, a gente tem as estruturas de terra, como eu comentei. Então, essas são as principais manifestações culturais do Alto Paranapanema. Agora, em termos de pedra lascada, essas 2 pontas aqui, por exemplo, elas foram encontradas ali na região de Ribeirão Branco, tá? Então, elas ali perto do Parque Intervales, então, mas já no Planalto, ou seja, caindo já estão no Alto Paranapanema, né? Essas pontas, elas são um exemplo de uma manifestação que acontece no Alto Paranapanema, mas ali na região de Ribeirão Branco, e não aparecem em Itapeva. Então, olha que interessante isso, olha que bacana. Né? Apesar de eu ter passado aí uns bons 8 anos, porque eu sou do tempo que mestrado e doutorado eram coisas demoradas, né? A CAPES era muito mais boazinha, você podia ficar lá um tempão fazendo seu doutorado numa boa, né? Apesar de eu ter passado entre mestrado e doutorado uns bons 8 anos na área, né? Entrei em contato com muita gente, né? Vi muita terra, andei muito, né? Nunca achei nenhuma ponta de flecha desse tipo que está na foto. Na região de Itapeva, toda aquela região que eu falei para vocês, Itapeva, Campina do Monte Alegre, Bom Sucesso, Tararé, 0. Na hora que você está lá no sul da área, quase que caindo para o Ribeira, para dizer que eu nunca achei nada, eu achei uma ponta. Ou seja, dá para perceber aí, pessoal, uma fronteira muito nítida, tá? Os caçadores-coletores da região de Itapeva não lascavam pontas de flecha como essas da foto. Óbvio que eles caçavam, né? Óbvio.
né? Mas eles caçavam com o quê? Provavelmente pontas de madeira, pontas de osso, né? Armadilhas. Vocês escolhem, né? A literatura etnográfica tem, né, 1001 maneiras de você caçar que você não precise usar uma ponta de pedra, tá? Então, assim, não existe uma relação unívoca, né? Eu achei ponta é porque eles caçavam, se eu não achei ponta, eles não usavam arco e flecha, ou não usavam dardo, ou não usavam lança, porque eu não achei as pontas das lanças de pedra. Não, não existe isso, né? O que é fascinante é que numa região, uma área relativamente pequena, você já tem uma fronteira cultural marcada, nítida, visível no registro arqueológico. Isso é muito bacana, muito bacana. Ou seja, você está na região de Itapeva, você vai para o sul, passa a Serra do Mar, começa a cair para o Ribeira, você começa a achar um monte de pontas. Mesma coisa, indo para o leste, chega ali na região de Ribeirão Bonito, um monte de pontas de novo, mas na região de Itapeva, 0 pontas. Tá? Então, é muito bacana. Você começa a perceber, né, diferentes grupos de caçadores-coletores convivendo, né? Nem que seja né, um deles, né, fazendo uma coisa e outro outra. Tá? Então, isso acontece, né, desde tempos muito recuados. Né? A gente já percebe essa variabilidade cultural desde tempos muito recuados. Isso é muito bacana. Tá? Bom, aqui, esse slide aqui é uma questão tá no doutorado, que está no prelo da minha aluna, Letícia Correia. Esse aqui é o resultado do parcial aí do doutorado dela, né? Vou dar um spoiler aqui, mas ela é coautora do livro, então tudo bem. E aqui vocês estão vendo aqui, ó, a plotagem dos artefatos líticos, tá? Ou seja, tudo que a gente tem de sítios com pedra lascada aqui na região do Alto Paranapanema, aí vocês veem que até que tem bastante, né? Aqui, a região de Itapeva, os que eu achei. Tem essa coisa linear aqui, é o gasoduto Bolívia-Brasil, né? Ou seja, a gente tem muito material, muitas informações que vêm de arqueologia ligada ao licenciamento ambiental, tá? E não tantas relacionadas à academia, né? A arqueologia mais acadêmica, tá? Então, de qualquer maneira, vocês percebem que existe um vazio enorme aqui, tá? Então, essa é uma coisa que tem que ser resolvida, tudo bem? Tem esse vazio enorme aqui, né? Tem outro vazio enorme aqui, no Oeste Paulista, tá? Mas vamos falar aqui do Alto Paranapanema, que é o que interessa para a gente. Tem muita coisa a ser feita. Esse vazio aqui não é total, porque tem os sítios ceramistas, né? Tem os sítios das tradições de Itararé e Tupi-Guarani, tudo bem, mas em termos de sítios que só tem pedra lascada, tem muita coisa para ser feita aqui. Tá? Ainda assim, a gente pode falar mesmo que dessa amostra restrita numa área relativamente menor do Alto Paranapanema, fica claro que a variabilidade é muito grande. Por quê? Além disso que eu acabei de falar para vocês, agora aqui, né, em termos gráficos, olha as pontas. Tá? Olha as pontas aqui na região de Ribeirão Bonito. Olha aqui a região de Itapeva, 0. Depois elas aparecem aqui para o lado do rio Itararé novamente. Né? Então isso é muito bacana, a gente consegue perceber isso, né, de maneira bastante recuada no tempo. Tá? Tá. Então, e aqui a classe lasca. Né? Então, moral da história, quando a gente fala só de lascas, ou seja, artefatos que não têm essa característica formal, né? Sítios em que os artefatos não formais, ou seja, as coisas bonitinhas, ponta de flecha, etc., não aparecem, são esses sítios que ela colocou como classe lasca. E aí sim, aí a região está cheia disso, né? Está lotada de sítios com lasca, né? Ainda que pese termos o bom e velho vazio de informações ali. Bom, tudo bem. Passando então para a próxima
cronologicamente, por volta de 2.000 anos, mais ou menos, tá? A gente começa a ter essas manifestações do que a gente chama de tradição tupi-guarani. E aqui está um belíssimo exemplo de uma urna tupi-guarani, tá? Essa urna da foto, ela é genérica, tá? Não é dos sítios específicos que eu vou falar, mas ela representa bem. Essa, se não me engano, é do Rio Grande do Sul. Mas a ideia é essa aí, tá? Essas urnas, a gente chama de urna funerária, porque encontra o esqueleto dentro, mas, na verdade, elas eram grandes vasilhames, provavelmente usados para fermentação de bebidas, né? Para festas, né? Para as grandes festas onde bebidas fermentadas a partir de milho ou mandioca eram feitas, tá? Então, são os vasilhames de preparação de bebida, vasilhames comunais, e um desse aí pode ter mais de centenas de litros, né? Pode ter um diâmetro de mais de 1 metro, né? Uma altura de 80 centímetros. São vasilhames muito grandes, né? E é exatamente isso que o agricultor descobre com o arado e aí tem o esqueleto dentro, tá? Então, essa tradição tupi-guarani, tá? Ela aparece no Paranapanema, no Alto Paranapanema, etc. Aqui tem outro exemplo. Então, são formas, né, diferentes. Muitas vezes elas são pintadas, algumas vezes é só decoração plástica, vamos dizer assim, tá? Que eu vou mostrar no slide daqui a pouco. E aqui é o sítio Fonseca, que eu comentei no começo do slide, o primeiro sítio do Alto Paranapanema a ser trabalhado, né, pela Luciana Palestrini. E olha que bacana, né? Isso aqui, então, na região de Itaberá. Essas ABCD, essas manchinhas que vocês estão vendo, pasmem, são manchas escuras que provavelmente representavam as casas, as ocas. Então, assim, é uma coisa assim que é quase impensável que no final dos anos 60 a gente ainda tivesse isso, porque agora a agricultura mecanizada já revolveu tanto o solo que você não enxerga mais, infelizmente. Você não enxerga mais essas manchas, tá? Mas, em que pese, né, que os solos da região já estão sendo arados há muito tempo, etc. e tal, como o arado era um arado a tração animal, né, ele dava aquela riscadinha no solo, né, sem grandes movimentações, né, não passava subsolador, né, não tinha esses equipamentos, né, que revolvem o solo até 60 centímetros de profundidade e tal. Então, né, por incrível que pareça, a gente consegue enxergar a mancha das cabanas aqui. Não quer dizer que elas sejam todas contemporâneas, né? Nesse caso, até está tão bonitinho que até dá para achar que elas fossem contemporâneas fazendo um semicírculo, tá? E aqui, olha, esse desenho, essa coisinha menor aqui, ó, tá vendo? Espero que dê para ver aí. São as urnas funerárias. Então, olha que coisa maluca. Eles encontraram urnas funerárias e as manchas das cabanas, tá? Isso associado à tradição tupi-guarani. Note que, né, no mundo real, no mundo da arqueologia, nem tudo é tão lindo, né? A gente gostaria de ver essas urnas funerárias fazendo algum tipo de casando com as casas, né? Elas poderiam estar logo atrás das casas ou no centro da aldeia, mas não, elas estão meio de uma maneira meio caótica aí, né? Mas aí seria pedir demais. De qualquer modo, né? Esse aqui é um outro sítio, Jango Luiz, de Angatuba. E olha aqui que bacana. Aí tem 3 manchas aqui, formando uma linha. Depois tem mais essas aqui. Seria isso uma aldeia? Ou seja, essas manchas contemporâneas? Talvez não, né? Talvez a gente esteja vendo uma sobreposição de ocupações. Por exemplo, poderia ser 2 ou 3 aldeias de 3 casinhas, né? Poderia ser uma aldeia aqui com 3 casinhas, depois essa aqui Deus sabe, poderia ser, né? Poderia ser uma outra aldeia de 3 casinhas e uma outra de 3 casinhas. Isso a gente, né? Esse sítio não tem datas suficientes, e mesmo que tivesse, às vezes a datação de radiocarbônica, ela não é refinada o suficiente, o resultado não é refinado o suficiente para você dizer se eram contemporâneos ou não. Mas, de qualquer maneira,
de novo, a gente tem as belíssimas manchas de terra preta e as urnas funerárias, né, que no caso aqui estão bem longe, né, a princípio, né? Os mortos foram enterrados meio que longe das casas. Tá? Aqui o terceiro caso, que é o sítio que chama Pracévichos, que fica em Itaberá também, e de novo estão aqui, olha que beleza, 3 manchas, outras 3 aqui, outras 3 aqui, talvez isso aqui pudesse ser considerado uma aldeia, e essa aqui, algumas casas separadas, ou 2 aldeias diferentes, né, que se elas tivessem, vamos dizer, um intervalo de 50 anos entre elas, do ponto de vista arqueológico, a gente considera elas como sendo contemporâneas, mas não quer dizer que as pessoas se conheceram, né? Esse que é o problema. Né? Então tem essa diferença aí, né, entre a arqueologia e a etnografia, né, é que a gente não enxerga, né, essas pessoas, vamos dizer assim, todas contemporâneas e fazendo alguma coisa. Em compensação, o que a gente perde em termos de refinamento cronológico, a gente ganha em profundidade. Né? Então, eu não conseguiria jamais contar essas histórias de longo termo para vocês, né, se eu só conseguisse observar os caras em tempo real. Né? Então, a gente tem essa vantagem. Né? É bem a diferença entre a biologia, vamos dizer, a ecologia e a paleontologia. Né? Você conseguir ver os animais hoje em dia vivos, te permite uma série de inferências, te permite uma série de estudos, etc. Compensação, para você entender por que eles estão ali, você precisa dessa profundidade temporal. É a mesma relação aí entre arqueologia e outras humanidades, tá? Então, novamente, vocês veem que são sítios grandes, né? São sítios com uma grande extensão, né? Dos milhares de metros quadrados e tal. Esse exemplo aqui é do meu doutorado. Isso aqui eu não enxerguei manchas de terra preta. Né? Não dava para ver nada de manchas de terra preta. O que eu fiz? Eu simplesmente plotei os fragmentos de cerâmica individualmente. Ou seja, deu um trabalho do cão, mas valeu muito a pena. Cada fragmento de cerâmica que estava no terreno arado foi plotado usando um aparelho de topografia. Então, cada um deles tinha uma coordenada cartesiana x, y, z. E esse é o resultado quando você plota tudo. E olha que bacana. Você tem basicamente a forma da aldeia, né? Com uma coisinha esquisita aqui, outra coisinha esquisita aqui. Sempre tem que ter aquela coisinha esquisita, né? Para que a interpretação do arqueólogo não seja toda redonda e bonita, né? Sempre tem. Mas se você olhar isso aqui, que é o mapa da densidade dos fragmentos, né? Dá para perceber, então, provavelmente uma coisa circular, provavelmente uma área de entrada, né, de circulação, né, a praça central, provavelmente, tudo provavelmente, né, e 2 outras unidades aqui. Quando eu ploto a cerâmica, quer dizer que eu, né, voltando aqui, eu plotei os fragmentos de cerâmica, quer dizer que cada mancha dessa é uma casa? Provavelmente não, porque as pessoas não deixavam a cerâmica dentro de casa. Provavelmente é a área de descarte de cerâmica atrás da casa. Tá? Por que eu falo isso? Essas informações, infelizmente, elas não constam das observações etnográficas. Se você pegar as etnografias, as melhores são aquelas etnografias dos anos 30 até os anos 50, né? Quando os etnólogos estavam super preocupados com questões de cultura material, né? Mesmo essas etnografias, você dificilmente vê o cara falando assim, e eles jogavam lixo em tal lugar, entendeu? Você não tem essas informações. Né? Mas aonde que eu vi isso acontecendo? Eu vi isso quando eu era criança pequena, participei de um trabalho lá no Alto Xingu, né? E tive a felicidade de ficar hospedado lá no Alto Xingu, e eu vi que a área de descarte era atrás da casa. Né? Tinha a área de descarte, que descartava a cerâmica quebrada, os restos de comida, etc, etc. Ficavam, né, um pouco para trás da casa. Então, a frente da casa, vamos dizer assim, aberta para a praça central, e os fundos da casa, né,
virados para essa área que, um pouco mais para longe, tinha esses cordões, essas áreas de deposição de lixo doméstico. Tá? Então é possível que isso aqui seja, na verdade, as áreas de deposição de lixo doméstico e não as casas, mas de qualquer maneira, né, não está nada mal, né? Você consegue pelo menos enxergar a forma da aldeia. Então esse sítio chama Sítio Bianco e ele fica ali no Alto Paranapanema. É o último sítio Tupi-Guarani para o sul. Desse Sítio Bianco para o sul, né, até chegar Vale do Ribeira dentro, não tem mais sítio Tupi-Guarani. São todos sítios Itararé-Taquara, né, relacionados aos Caingangue, o que nos coloca de novo mais uma fronteira cultural. Mais uma área onde você, dali para o norte, você está cheio de sítios Tupi-Guarani. Todos esses que eu mostrei agora. Fonseca, Jango Luiz, Pracevichos, etc, etc. Todos os sítios Tupi-Guarani, que estão todos para o norte de Itapeva. Tá? Para o sul de Itapeva, eles desaparecem, isso a gente só vai ter os sítios associados à tradição Itararé, que são os Caingangue. Então aqui são alguns desenhos de vasilhames cerâmicos reconstituídos, né? O que vocês veem aqui são as bordas, tá? E esses vasilhames, esses desenhos inteiros, esses vasilhames inteiros são reconstituições feitas pelos arqueólogos, tá bom? Às vezes a gente encontra uma quantidade tão grande de fragmentos que você monta o vasilhame quase inteiro. Mas uma vez que você já entendeu qual que é a geometria dos vasilhames, você já sabe quais formas aparecem, você consegue montar a forma inteira só tendo a borda. Isso é uma coisa muito bacana, você consegue quantificar, né, quantos desse tipo tinham, quantos desse tipo tinham, quantos desse, etc, etc e tal, tá? E aqui a decoração da cerâmica Tupi-Guarani não pintada, é o que eu falei de decoração plástica, né? E tem vários nomes, etc, mas são coisas feitas com o dedo, com as unhas, etc. Então também aparece muito isso na cerâmica Tupi-Guarani. Então tudo que eu estou falando até agora, tradição Tupi-Guarani, vasilhames grandes, pintados, com decoração externa, seja pintada, seja decoração plástica, né? Aquelas grandes aldeias, e é isso que a gente tem. Tá? Agora, olha a diferença de formas agora. Olha o que eu estou mostrando para vocês. E aí tem uma escalinha aqui, né? Mas são vasilhames pequenininhos. Olha essa escala aqui. Tem 3 centímetros essa escala. Tá? Aqui também, 3 centímetros. São vasilhames agora muito menores. Olha a comparação. Vou voltar aqui. Com isso aqui, né? Essa escala aqui tem 30 centímetros. Ó. Tá? Esses vasilhames são enormes. Né? Então, esses vasilhames aqui são o quê? Tradição Itararé. Quando a gente pega vasilhames etnográficos, né, coletados pela Comissão Geológica e Geográfica, descendo o rio Paranapanema, descendo o rio do Peixe, o rio Feio, o Aguapeí, que eles entram em contato com os Caingangue, né, e apesar, né, quer dizer, eles são as primeiras pessoas que têm contato. O que acontece? Eles, em si, a Comissão Geográfica e Geológica, não é responsável por nenhum genocídio. Eles, vamos dizer assim, abriram as portas para o genocídio acontecer, tá? Mas quando eles chegam, o que acontece frequentemente é que o pessoal sai correndo, né? Porque não sabiam quem era. E eles chegam e, às vezes, tem aldeias inteiras, assim, saindo fumacinha da fogueira, ou seja, o pessoal saiu correndo e deixou tudo lá. O que eles fizeram? Coletavam os vasilhames. A gente tem vasilhames inteiros, Caingangue, né, coletados pela Comissão Geográfica. E eles são idênticos a esses aí. Idênticos não, tem pequenas modificações, mas quando a gente enxerga, vê um vasilhame Itararé e um vasilhame Caingangue, fica na cara que tem uma continuidade cultural muito forte. Aqui, mais exemplos, tá? De vasilhames Itararé. Esses exemplos que eu estou mostrando aqui na foto são do Rio Grande do Sul. Para o estado de São Paulo, a gente não tem essas reconstituições tão bacanas, tá? Porque, novamente, muito menos estudado. Tá? E essa é uma coisa que eu até esqueci de comentar. O estado de São Paulo ele é mais desconhecido do que várias outras unidades da federação.
né? Então, não é só um problema, vamos dizer, do Alto Paranapanema, é um problema geral. A gente ainda tem que fazer muita arqueologia no estado de São Paulo para entender melhor as coisas. E aqui, um exemplo de casa subterrânea, novamente. Então, em planta, né? Então, está aqui as curvas de nível, né? Mostrando que tem um buraquinho aqui. E em perfil, tá? Esse exemplo também é do Rio Grande do Sul, tá? Mas, em que pese que a gente tem casas subterrâneas aqui no Alto Paranapanema. Beleza? Bom, já está quase dando meu tempo. Aqui é uma figura de um artigo que eu publiquei em 2007, né, mostrando essa questão né, dos possível expansão G, né, rumo sul, e a ideia é que essas setas, vamos dizer, cinzas, seriam assim, o que a gente tem de informações mais fidedignas, tá? E as brancas é tipo pode ser, né? Mas o que a gente tem de informação muito fidedigna é que existe uma certa continuidade dessa cerâmica fina, escura, pequena, vasilhames finos, escuros, pequenos, que são associados aos caingangue, né? Que vem desde o sul de Minas, passando pelo Rio de Janeiro e passando aqui por região de né, da Serra do Mar aqui e tal, né, e chegando em Itapeva e indo embora, vai para o Paraná dentro e vai embora. Tá? Então, assim, como né, a interpretação é que assim, né, essa expansão G ela teria vindo do Brasil Central, por isso que a gente faz as setas nessa direção. Né? Os sítios são mais antigos no Brasil Central, e os dados linguísticos sugerem que esse pessoal vem do Brasil Central, por isso a seta vem do norte para o sul. Tá? E aqui mostra, né, a região, né, do Alto Paranapanema, né, e esse pessoal também ocupa boa parte do Vale do Ribeiro, ou seja, eles ocupam muito território. Tá? E aqui, né, vocês vão que vai complicando, né? Só uma coisa, voltando aqui não, aqui a gente tem uma outra tradição, aqui no norte de São Paulo, tem uma outra tradição cerâmica, que eu não entrei em detalhes, porque né, não tem a ver com o Alto Paranapanema, mas é bom vocês saberem, que a gente chama de tradição Aratu. Tá? E os vasilhames da tradição Aratu, eles são grandes como os da tradição Tupi-Guarani, mas as formas são totalmente diferentes, eles têm zero decoração. Tá? Não tem decoração nem pintada, nem plástica. Então, eles são uma terceira coisa. Tá? Mas os dados etnohistóricos sugerem fortemente que essa tradição Aratu são os Kayapó meridionais. Tá? São os Kayapó meridionais fartamente documentados né, nos relatos. Né? Tem toda a questão dos embates que eles tiveram com o pessoal das monções, né? Também chamados Kayapós meridionais ou bilreiros, né? E era um povo extremamente aguerrido, né? Deu um trabalho muito grande aí para os paulistas, né? E aí você não tende a encontrar nem Tupi-Guarani você encontra um pouco, mas você não tende a encontrar Itararé aqui. Então, assim, pode ser que eles já tivessem ocupando isso aqui e, portanto, o pessoal associado aos caingangue tenha que ter dado a volta, ou seja, não conseguiu passar. Né? Mas pode ser também, né, que o pessoal associado aos caingangue chegou primeiro, passou pelo território posteriormente ocupado pela tradição Aratu, né, se expandiu, né, depois pode ter vindo o Tupi-Guarani. Tá? Esse é um cenário que ainda precisa ser muito refinado. Né? E essas setas, vocês falam assim, meu, que coisa confusa. Sim, é confuso. É confuso porque a gente fala de um território, né, mas a gente fala de um território ao longo do tempo. Então, essas setas, né, elas, e esses territórios, né, dessas culturas diferentes, né, eles acabam se sobrepondo, né, e portanto, o quadro geral fica um pouco confuso às vezes. Mas a ideia disso aqui é o seguinte, os caras descem, né, você tem uma entrada Tupi-Guarani aqui assim,
tá? Que toma boa parte aqui do Oeste Paulista, que é documentada nos relatos dos sertanistas, né, dos bandeirantes, etc. e tal, né? Existe uma depopulação dessa área aí do Tietê, tanto por apresamento, né, os índios sendo escravizados, como fugindo, indo embora, tá? E isso causa um certo vazio demográfico que provavelmente, aí vem as setas pretas, tá? Provavelmente é reocupado pelos Caingangue. Tá? Então, esse é um cenário ainda que precisa ser melhor esclarecido, mas é mais para mostrar para vocês, né, voltando aqui nossa área de interesse, né, que é perfeitamente possível que a gente tenha fluxo e refluxo dessas populações G. Né? Se bem que tudo indica que essa área do Alto Paranapanema sempre foi domínio Caingangue. Tá? E aqui, para terminar, eu mostro esse mapa do meu colega Glauco Pérez aqui, 2020, eu sou coautor desse trabalho, e o que vocês estão vendo ele plotou todos os sítios cerâmicos abaixo do Rio Tietê, tá? Em azul, Itararé-Taquara, que seriam os Caingangue. Em amarelo, sem referência, que são, infelizmente, os sítios arqueológicos que os benditos colegas não associam a nenhuma tradição, só falam que é um sítio que tem cerâmica, ou seja, não serve para nada. Né? E em verde, áreas em que aparecem os dois, Tupi-Guarani e Itararé-Taquara, ou seja, sugere o quê? Sugere esse vai e vem, né? Ou uma área de contato, mas né, pode ser também uma área em que um grupo avança e depois recua, e o outro toma conta e assim vai, né? Uma área de contato mais forte. Tá? E em vermelho, rosa, sei lá, ciano, sei lá, vocês têm os sítios Tupi-Guarani. Então vocês notam, olha que bacana aqui, olha o Alto Paranapanema, ó, aqui seria a região de Itapeva, ó, tá? Olha aqui o Alto Paranapanema. Para norte, uma área francamente Tupi-Guarani, né? E para sul, uma área que ou é mista ou é francamente Itararé. Tá? Agora, pelo meu mapinha anterior, vocês lembram que esse pessoal devia estar descendo aqui pela serra, certo? Descendo, continuando a Serra do Mar. E não é o que a gente enxerga. Tá? Eles fazem essa mancha aqui no Vale do Ribeira, aqui, tá? E não tem muita... Mas, novamente, como o verde é uma mistura de Tupi-Guarani e Itararé-Taquara, pode ser que o que a gente esteja vendo uma primeira passagem de Itararé e depois uma tomada Guarani, e aí quando você enxerga no registro arqueológico, você vê os dois tipos de sítio na mesma região. Tá? Então, novamente, a gente tem que ficar pensando isso diacronicamente, né? É um negócio dinâmico, né? Ainda assim, é muito bacana perceber isso aqui como tendo sido um domínio exclusivo, praticamente exclusivo de Itararé, que pega aqui basicamente o Vale do Ribeira, ou seja, Caingangue. Já que nessa região aqui do Oeste Paulista, né, que a gente sabe, né, que quando as ferrovias chegaram, houve um genocídio monstruoso de índios Caingangue, tá? Foi muita gente morta. Isso a gente está falando de 1912. Isso aconteceu ontem, assim como está acontecendo agora, né? No Rio Madeira. Né? Aconteceu bem aqui na nossa cara. E assim, isso aqui seria território Caingangue, né? Só Caingangue. Mas, na verdade, quando a gente vê a arqueologia, a gente está vendo esses vai e vem, está vendo que tinha muito Tupi-Guarani, etc. e tal, né? E, portanto, quando a gente vê na arqueologia, às vezes a coisa fica um pouco embolada. Bom, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Como assim, mensagem assim, que eu queria deixar claro como a gente consegue perceber o Alto Paranapanema como uma área onde aparecem fronteiras culturais muito claras e muito nítidas, é uma coisa muito bacana, né? Em questão de quilômetros, poucos quilômetros você já muda o panorama arqueológico, então é muito rico,
né? Tá longe de ser uma coisa monótona, né? Muito bacana isso. Ao mesmo tempo, como tem um grande vazio de informações, né? E esse vazio de informações, assim, um pouco, vamos dizer, é uma questão de falta de interesse acadêmico, porque a maior parte dos arqueólogos que eu conheço, mesmo do estado de São Paulo, vai estudar em outros estados, né? Então, fica faltando gente para estudar aqui no nosso estado. E segunda coisa, é porque a gente tem dados que vem da arqueologia, que a gente chama de arqueologia de contrato, né? O que seria arqueologia relacionada a empreendimentos, ao licenciamento ambiental, e esses dados muitas vezes não são publicados, eles ficam lá no repositório de relatórios do IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, tá? E de maneira bem restrita. Os mais recentes estão ficando disponíveis, tá? Você consegue consultar digitalmente, mas os mais antigos não. E de qualquer maneira, muitas vezes o relatório não contém informações, vamos dizer assim, decentes. Como eu falei, a pessoa fala que tem um sítio que tem cerâmica. E aí, essa cerâmica pode ser tudo, né? Que cerâmica que é essa? Né? Não tem uma boa caracterização da cerâmica, etc. e tal. Mas, de uma maneira geral, né, a gente já está aqui, né, no ano de 2020, né, como vocês veem aqui no mapa, né, a gente já está com uma certa... um cenário já, pelo menos a gente já começa a conseguir discutir essas coisas, tá? Coisa que não dava para fazer há poucos anos atrás, tá? Então, eu acho que basicamente é isso, e se vocês tiverem alguma dúvida, estou aí à disposição. Astolfo, fantástico, cara. Gostei muito, Obrigado. aprendi muito. Eu acho que você chamou atenção para duas questões que eu acho que o Alto Paranapanema é muito claro, e é muito claro em todas as ciências, né? É uma terra de contatos, né? A gente tem biota, por exemplo, eu que sou biólogo, a gente tem parte da biota do sul que chega até aqui, né? Seja por cima, você é geólogo, né? Seja por cima da escarpa devoniana, entrando aí em São Paulo, por Itararé, por Furnas ali. E também a biota do norte também, de áreas mais quentes, também chega e termina, tem sua distribuição mais meridional aqui também no Alto Paranapanema. Também temos o ecótono da floresta mais úmida da encosta, com a floresta mais seca, estacionalizada do interior. A floresta ombrófila mista de araucária, também temos aqui algumas... o final da distribuição dela, pelo menos o final mais contínuo, né? Campos também e tal. E também é uma terra é uma região de fluxo, né? Aqui passa muita coisa, né? Sim. E eu achei que foi interessante essa questão que você comentou dos fluxos aí dos indígenas, né? Porque aqui era a rota tropeira, né? Tem um monte de pergunta aqui, depois eu vou começar a colocá-la aqui para você. Mas eu acho que tem muita coisa muito interessante. O Alto Paranapanema realmente, e aqui eu faço eco, aqui é um dos comentários aqui do professor Vinícius, que, poxa, eu não tinha ideia da riqueza do patrimônio arqueológico da região. E ele faz uma pergunta, eu vou começar aqui fora de ordem, vocês me desculpem, eu vou até colocar aqui, porque dá para colocar. Por que ele é tão pouco conhecido? Por que ele é tão pouco explorado? Eu mesmo não sabia desse centro em Piraju, e eu acho que a gente vai colocar uma pausa aí, uma parada em Papar 2 aí, quando a gente for fazer o tour pela região, no centro aí arqueológico lá em Piraju, porque fantástico, né? Por quê, né? Por quê? Pergunta. Bom, primeiro começo com meia-culpa, né? Assim, eu fui uma das pessoas que trabalhou lá, né? Eu publiquei algumas coisas, publiquei dados do meu doutorado, né? Meu doutorado tá público entre aspas, né? Tá disponível online, né? Mas sim, acho que falta um pouco de divulgação, né? Falta um pouco, não, falta muita divulgação. Eu acho que até o livro de vocês vai ser uma boa oportunidade para a gente diminuir aí essa lacuna, né? E o centro de Piraju também, assim, também, meia culpa, né? Eu sou o gestor, né? E ele ficou um tanto parado por um bom tempo, quer dizer, né? Veio a pandemia, como sempre, né? Mas a gente tinha uma questão de obra,
a obra está terminando agora. Primeiro, a casa foi restaurada, que é uma casa antiga, etc. E tal. Mas em breve ele vai estar funcionando a pleno vapor, né? E aí, com certeza, eu espero a visita de vocês lá. É muito bacana, tem um acervo enorme, porque boa parte, tudo relacionado ao projeto Paranapanema, na verdade, está lá. A reserva técnica do centro é grande, sabe? Então tem muita coisa que não está no Museu de Arqueologia, na sede de São Paulo, está lá, albergado lá em Piraju. Poxa, Então, isso assim, é. que não é tão reconhecido, bom, culpa nossa, né? Os arqueólogos acho que não estão fazendo um trabalho de divulgação muito bom, basicamente. Mas vamos acho que o livro vai ajudar mesmo. Vai ser, a gente quer que esse livro vire quase um embaixador aqui do conhecimento do campus, né? A gente quer chamar prefeitos para conhecerem, né? A gente quer distribuir exemplares para as bibliotecas municipais, para as escolas, etc. Porque eu acho que isso é importante até para a valorização da região e do pessoal daqui, né? O professor Fábio Grigoletto está aqui, colocou uma pergunta. O uso de urnas funerárias é típico dos povos originários que passaram pela região? O que a análise das urnas nos ensinam sobre o Alto Paranapanema? Então, é típico dos povos que a gente, do tronco tupi, né? Ao que tudo indica, os vasilhames que a gente encontra na região, eles são mais próximos dos vasilhames guarani, vamos dizer assim, do que dos tupinambá, né? Então seria uma influência mais sulina mesmo, né? Seria mais relacionado aos guarani, se a gente quiser fazer essa ponte, né? Entre história e arqueologia. E aí, a análise das urnas, nossa, dá muita informação para a gente, né? Porque não só das urnas, né? A análise de toda a cerâmica, de todas as coleções cerâmicas, né? Como um todo, todos os fragmentos, né? Dá muita informação pelo seguinte. Claro que depende do seu viés teórico, né? Você pode abordar o mundo empírico, né, de infinitas maneiras. Tá? A maneira que eu acho bastante satisfatória, né, é usar alguns conceitos que, na verdade, vêm da biologia, tá? Que são conceitos, por exemplo, de filogenia cultural. A gente trabalha com a ideia de filogenia cultural, ou seja, uma cultura, ela dá origem a outras, né? Ela evolui, né? Evolui no sentido biológico mesmo. Assim, quando eu falo de evolução, pessoal, a última coisa que eu quero dizer é que as culturas melhoram. É a última coisa que eu quero dizer. Quando eu falo evolução, pensem no sentido evolutivo darwiniano, né? Uma cultura dá origem a outra, né? E está em perpétua mudança. É uma ideia bem darwiniana, tá? Então vamos lá. Então, como a gente trabalhando com esse conceito de filogenia cultural, você consegue pegar atributos da cerâmica, né, e mapear eles ao longo do tempo e do espaço. Ou seja, a gente faz exatamente o que os paleontólogos fazem. Tá? A aproximação, né, teórico-epistemológica com a paleontologia é monstruosa. Né? A arqueologia tem muito de paleontologia nesse sentido. Então, assim como você consegue traçar toda a história dos mamíferos, né? A gente consegue traçar a história, né, da tradição tupi-guarani. Claro que vai chegar uma hora que a gente perde isso. A gente perde isso quando? Quando não tem cerâmica. Né? O pré-cerâmico do tupi-guarani é uma coisa que vai ser muito difícil de fazer o link. Né? Mas a partir do momento que a cerâmica tupi-guarani se estrutura, a gente consegue traçar ela assim até a Amazônia, ou desde a Amazônia, descendo, né? E inclusive descendo por dois lados, né? Um lado vem pelo litoral e outro lado vem pelo interior. E aí, ao final de alguns séculos, a gente tem o que os cronistas chamavam de Tupinambá e Guarani. Né? Ou seja, duas populações que ainda se entendiam, mas falavam a língua ligeiramente modificada, mas que ainda tinham o mesmo background da cerâmica. Então, é uma coisa espetacular. Né? Eles ainda tinham a cerâmica parecida, mas diferente. Né? Você consegue perceber que alguns motivos de decoração, de pintura, de manufatura, se mantêm nas duas, mas as formas são um pouco diferentes. E a língua também. Né? E se for fazer genética, provavelmente também. Né? Então, isso casa muito, muito bem no fim. Né? Então,
a gente consegue ter muitas informações dessa filogenia cultural, né, desse desenrolar das culturas ao longo do tempo, baseados na cerâmica, que é um dos melhores indicadores. Mas não só, dá para fazer com outras, com uma pedra lascada também dá para fazer. Mas basicamente é isso. Espero que tenha respondido. Fantástico. O Alejandro Cuevas aqui, que é monitor lá de Intervalos, está chamando a atenção que as pontas de flecha são de Ribeirão Grande. E também do estudo de impacto ambiental também, né? Eu falei Ribeirão Branco, né? Desculpa. Ele é bairrista aqui, o Alejandro de Ribeirão Grande. Ribeirão Grande. Grande, não branco. E isso, aliás, é algo impressionante, o tanto que o conhecimento arqueológico é dependente de estudos de impacto ambiental. Aquele trecho ali do gasoduto é impressionante, né? Quer dizer, se a gente tivesse uns 30 gasodutos, talvez a gente tinha transectos muito bons aí, né, de conhecimento arqueológico. Espero que não tenhamos, mas... eu espero que o conhecimento arqueológico consiga ser feito de outras maneiras. Né? Consiga ser independente de estudos de impacto ambiental, né? Espero que sim. Tem mais uma pergunta aqui do professor Fábio. Os caigangues subiam e desciam pela serra ou desciam e subiam pela rota tropeira pelo interior? Tem conhecimento sobre isso? Então, Fábio, pelos sítios que a gente acha, os locais que os sítios estão implantados, eles tomavam conta da paisagem total, assim. Ali no sul, ali da minha área de estudo, ali, né, pro lado de Bom Sucesso de Itararé, se encontra sítios arqueológicos de Itararé em todos os compartimentos da paisagem, desde o fundo de vale até o topo da montanha mais pirambeira que você possa imaginar. Então, eu acho que eles circulavam. Agora, pode ser que o que eu estou falando para você, pode ser que, na verdade, exista um condicionante cronológico, tá? Pode ser que os sítios, os vales começaram a ser ocupados e depois os caras foram subindo o vale e fazendo as aldeias cada vez lugares mais inacessíveis por uma questão de segurança. Né? Porque a gente sabe, por relatos etnográficos, que o pau comia entre eles. Tá? Então, apesar, né, de a gente ter né, vamos dizer, um pano de fundo cultural, muitas vezes as diferentes partidos, diferentes tribos não se bicavam, né? Então pode ser que não é que a paisagem estava toda cheia de gente em todos os lugares, mas que assim, o pessoal estava no fundo do vale e foi subindo, ou vice-versa, chegaram lá e se implantaram no topo, e a partir do momento que as alianças foram sendo feitas e a coisa ficou mais tranquila, foram descendo. Né? Mas de qualquer maneira, seja uma coisa ou seja outra, a impressão é que eles circulavam demais, mesmo pelas serras, que não tinha nenhum problema, né? E que talvez as serras, né, fossem até um corredor para eles. Né? Porque quando a gente vê desde o sul de Minas, esse pessoal e a gente chama de tradição una, né? Mas a cerâmica é muito parecida. Né? Os cariocas chamam de tradição una, né? Cariocas, mineiros, etc., tradição una. E ela é muito parecida com a cerâmica Itararé. Então, acho que existe uma continuidade cultural, e esse pessoal vem bem pela Serra do Mar, né? E chega lá na região de Itapeva pela serra, então eu acho que eles aproveitariam a serra. Por quê? Porque era justamente onde os tupi não estavam. Né? Então, eu acho que tinha um acordo de cavalheiros ali, entendeu? Eles exploravam biomas diferentes, né? O que a gente sabe de agricultura caingangue é que eles tinham uma variedade monstruosa de cultivares, né? Além de se utilizar do pinhão, né? E o pinhão está nas regiões altas, né? Então, eu acho que eles tinham um acordo de cavalheiros ali. Os tupi estavam sempre muito mais nos baixos vales, perto dos rios de grande porte, né? Então, eu acho que eles gostavam das serras. Acho que era uma... Tem um conhecimento que eu acho que é meio comum assim das pessoas terem, ou talvez eu tenha, que talvez esteja errado. Tupis eram mais guerreiros, guaranis e caigangues menos, ou tudo igual? Não, acho que em termos de
de guerra, assim, e do ethos, né? O ethos guerreiro, eu acho que estava meio que pau a pau, assim. A gente, aparentemente existe uma diferença entre Tupinambá e Guarani, né? Os Tupinambá tinham na guerra, tem até a famosa tese do Florestan Fernandes, né, sobre a guerra entre os Tupinambá, né? Sim. E era muito ritualizada. A guerra era uma coisa muito importante para eles. Era uma questão central, né? Era tipo quase uma coisa espartana, assim, né? A guerra, né, como sendo motor, né? E os Guarani acho que mais light nesse sentido, sabe? Mas assim, entre Caingangue e Guarani, eu acho que era mais ou menos a mesma coisa, né? Porque tinha lá os desentendimentos, né? E infelizmente essa coisa acaba acontecendo, né? E foi bastante explorada pelos portugueses, né? Pelos portugueses, não dá para chamar de português, foi explorada pela sociedade nacional, né? Pelos brasileiros, vamos dizer assim, né? Que aproveitaram muito. Tem os relatos ali de Itapeva, quando vem aquela população Guarani em busca da Terra Sem Mal, que chega nas terras do Barão de Antonina por volta de 1830, nossa, eles são super bem recebidos. Por quê? Porque eles estavam em guerra perpétua com os Caingangue, né? Então, eles se aliaram, né? E a população, não, os brasileiros, vamos dizer assim, né, descendentes portugueses, eles usaram, né, essa inimizade, né, a seu favor, né? Colocaram, aproveitaram que já existia uma inimizade, né? Então, eu acho que em termos assim, Caingangue e Guarani, eu acho que ambos eram muito guerreiros, muito aguerridos, né? Tanto que os Caingangue, assim, não teve muita conversa, assim, com eles, né? Eles realmente, na hora que começaram... É assim, difícil dizer assim, a gente não sabe quem entrou em contato com eles no Oeste Paulista, tá? E aquela coisa, você não sabe que atrocidades, né, aconteceram com eles para eles serem tão arredios e quererem matar já todo mundo que fosse branco, entendeu? Mas os relatos são de que o pessoal lá colocando o trilho do trem não tinha conversa, eles iam lá e matavam os caras. Entendeu? Isso gerou um problema sério. Ou seja, eles estavam muito cientes da invasão e eles estavam tentando, de maneira bastante aguerrida, segurar o território deles. Para a região de Itapeva, como vocês bem sabem, para o Alto Paranapanema, né, a gente não sabe nada do que aconteceu com esses caras. A gente sabe assim que tem sítios muito recentes, especialmente no Vale do Ribeira, e assim, os primeiros colonizadores devem ter entrado em contato com os Caingangue e devem ter exterminado muito rapidamente, e isso deve estar nos genes das pessoas, né? Porque esse extermínio não é total, tá? E é muito possível que muita gente seja descendente dos Caingangue do Alto Paranapanema, né? Não sabe, mas é. Tem o cabelo bem liso, né? Bem escuro. Às vezes tem isso, e às vezes... Não, e tem muita história ali, na região que eu conheço melhor, que é Itapeva, tem muita história que o pessoal mais antigo fala, quando meu avô falou que ali tem um cemitério de índio, né? Que os índios iam lá enterrar, sabe? Dá a impressão que eles ainda estavam em contato com os últimos, sabe? Que não é uma coisa assim que eu ouvi falar, sabe? Que tipo, o avô do cara chegou a ver, sabe? E aí também... então é uma coisa meio nebulosa, sabe? Assim, para o Alto Paranapanema, né? Para o Oeste Paulista é muito a documentação histórica é muito boa e a gente sabe que teve o extermínio, a gente sabe, né, do que aconteceu, os bugreiros, etc. No Alto Paranapanema deve ter acontecido alguma coisa não oficial, né? Porque não era a linha de trem, né, que estava entrando, e aí tudo ficou oficial, né? No Alto Paranapanema foi uma coisa meio extraoficial, né? Mas realmente, mas você não precisa nem entrar na questão da aparência das pessoas, né? Hoje em dia tem esses testes de DNA aí, né? Mas a rota tropeira... Eu tenho os 2% de ameríndio, entendeu? A rota tropeira vem antes das estradas de ferro. Será que esse extermínio foi antes até? Não, provavelmente.
Provavelmente é uma coisa mais antiga, né? E eu assisti a palestra da professora Dora Correia, né? Que foi há um tempinho atrás aí, eu assisti no YouTube. E acho que ela coloca bem essa questão, né? Era uma coisa, vamos dizer, extraoficial, estava na rota dos tropeiros, você entendeu? E vai indo, e vai indo, e vai indo, e aí, né, deve ter tido muita miscigenação mesmo. Pode nem ter sido o mesmo esquema do Oeste Paulista, né? Pode ter sido uma coisa mais paulatina, né? E tal, né? Mas realmente eu não tenho dados. O que a gente sabe de arqueologia é que realmente tem sítios plenamente Tararé, né? Ou seja, que a gente pode chamar de Caingangue, até bem recentemente. Então, sugere que isso foi uma coisa que aconteceu há não muito tempo atrás. Interessante. O professor Gustavo Fonseca de Almeida está com uma pergunta bem interessante também. Não há uma relação desses fósseis, eu acho que ele deve estar falando das pedras e da cerâmica, com o caminho do Piabiru? É outra passagem, né? Quer dizer, eu sempre tinha para mim que a Serra de Paranapiacaba era uma barreira mais forte do que, por exemplo, que a Mantiqueira, na verdade, é um grande corredor, né? Todo mundo passa por ali, né? Agora, você está me falando, então, que eles usavam meio a Serra de Paranapiacaba e Serra do Mar como um todo como um corredor, aí, como um fluxo. Pelo menos né, onde eu tenho mais mapeamento e tal, onde conheço bem, que é a região de Itapeva, na serra mesmo, tá cheio de sítio, bem lá no topo, inclusive, né? A questão, bom, realmente não são fósseis, né? São artefatos ou vestígios arqueológicos, né? Então, o caminho do Piabiru na verdade, seriam, né, centenas de caminhos, né, com vários ramais, etc. E, sim, acredito que esses caminhos que foram, né, amplamente documentados pelos cronistas, etc., como o Cabeça de Vaca foi de Florianópolis para chegar em Assunção, o caminho das tropas, que são coisas que já existiam, né? Os caras só se apropriaram desses caminhos, né? Então, eu acho que, claro, existe essa relação, né? As pessoas estavam usando essas trilhas, né? E deveriam circular, né? Bastante. Agora, claro que isso vai sempre depender da época, né? Vai depender de como eram as relações políticas, né? Ao longo desses milênios, né? E são coisas que são difíceis de quantificar, né? Pode ser que se esses caminhos eram passagens francas ou não, né? Provavelmente não, né? Tinha algumas épocas que se você passasse pelo Piabiru e tivesse paramentado ou falasse a língua errada, você não ia passar, né? Então, sim, existe uma relação, mas é difícil saber qual o papel que esses ramais do Piabiru teriam, porque vai depender muito, né? Eu não posso falar assim de maneira peremptória. Era importante, não era importante. Na verdade, é difícil saber porque depende de muitos arranjos, né? Políticos, inclusive. De qualquer maneira, eu acho que se os caminhos existiam, ainda assim, o que a gente vê é um certo hermetismo cultural. Tá? Isso é interessante, assim, realmente não tem uma única ponta de pedra na região de Itapeva. Não tem. Então, assim, os caras não trocavam nem uma pontinha, né? Você não podia ir no território do vizinho e trocar sua ponta de osso por uma ponta de pedra. Aparentemente não acontecia. Aí como que a gente interpreta isso, né? Eu interpretaria como assim, não tinha muita conversa. Né? Porque, pelo amor de Deus, pelo menos você podia trocar, né? Alguma coisa. Mas assim, dá a impressão que assim, ó, isso aqui é nosso território, a gente não faz ponta de flecha, e ninguém que faz ponta de flecha vai entrar aqui. Essa é a impressão que dá. Tá? Uma impressão, eu não tenho máquina do tempo, tá? Mas o registro arqueológico sugere esse certo hermetismo. No caso das tradições Tupi-Guarani e Tararé, ou seja, sei lá, falando em termos históricos, Guarani versus Caingangue, a gente tem sítios onde você percebe um sítio Tupi-Guarani com um vasilhamezinho Caingangue,
sabe? Você percebe uma troca, né? Uma troca de uma informação, de bens, né? Mas no caso dos caçadores ali, dos sítios mais antigos, é curioso, porque dá a impressão do certo, né, de umas fronteiras bem delimitadas ali, é uma coisa bem interessante. Mas é isso. Professor Fábio, tem outra pergunta aqui que eu acho bem interessante também, se a definição do objeto do estudo, particularmente com relação ao período histórico, na arqueologia, ela é guiada empiricamente ou ela é feita antes do campo. Eu acho que você mostrou um pouco desse overlapping, né? Quer dizer, você tem coisas aí, um histórico de ocupação, né? E aí como é que você define? Se você achar lá uma trincheira da Revolução de 32, Garrucha, a gente achou isso no campus recentemente, né? Como é que Olha, você lida com isso? então, a arqueologia, ela já foi definida, né? Porque o próprio nome, né? Arqueologos, né? O estudo do passado, né? Ela já foi definida como sendo o estudo do passado ou das coisas do passado, e esse passado, né, de preferência um passado longínquo, né, nada muito relacionado ao aqui e agora, etc. Na arqueologia moderna, isso não faz mais sentido, né? A arqueologia é, antes de tudo, o estudo dos artefatos, das coisas feitas pelas pessoas, né? O estudo dos artefatos, visando o entendimento de como essas sociedades eram se articulavam no passado. Então, a gente não estuda as sociedades, né? Essa é uma coisa importante que eu vivo repetindo para os alunos em toda a disciplina que eu dou, né? A gente não estuda as sociedades do passado. Tá? Para isso é necessária a máquina do tempo, para você estudar uma sociedade do passado, porque ela é extinta. Assim como os paleontólogos não estudam dinossauros, certo? Eles estudam restos de dinossauro, né? O dinossauro em si não existe mais, portanto você não existe uma clínica veterinária de dinossauros, né? Graças a Deus, né? Então, os arqueólogos, assim como os paleontólogos, não estudam, né, o treco do passado, eles estudam, no caso nosso, os artefatos, visando tecer inferências sobre o passado. Desse ponto de vista, como se refere ao estudo dos artefatos, né, cai essa questão cronológica, porque os artefatos vão te contar histórias por si, né, vão te contar histórias. Basta você abordar esses artefatos da maneira adequada, né? Eles têm informações para te contar. Então, assim, a gente tem, né, estudos importantíssimos, por exemplo, relacionados ao período da escravidão, por exemplo, a escavação de senzalas, né? Por quê? Em que documento histórico você vai achar alguma coisa descrevendo como era o dia a dia dos escravos? Ninguém estava nem aí com isso. Se eles jogavam, se eles tinham brinquedos, se eles faziam isso, se eles tinham... Ninguém está nem aí para isso, né? Então, assim, ninguém estava nem aí para isso, né? Agora não, agora a gente tem interesse nessas coisas, né? Então, não importa muito a questão cronológica. Eu mesmo, quando eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, já coloquei de cara que eu estava interessado em caracterizar a região de interesse do ponto de vista arqueológico. Tanto que tudo que apareceu na minha frente eu registrei, né, incluindo sítios históricos. Né? E se vocês encontrarem alguma coisa da Revolução de 32 aí, me avisem, porque assim, uma das coisas que está se perdendo de maneira avassaladora são todos os vestígios relacionados à Revolução de 32. Né? Simplesmente estão passando o trator em cima de tudo, um monte de gente, de curiosos agora com detetor de metal, catando as coisas, e daqui a pouquinho a gente não tem mais sítios arqueológicos da Revolução de 32. Né? Nossos descendentes só vão ouvir falar da Revolução de 32 em livro. E aí ainda vai ter gente negacionista que vai dizer que não houve a Revolução de 32. Entendeu? É tétrico. Então, assim... Aparentemente tem uma trincheira, o nosso campus está muito próximo de áreas que são historicamente colocadas como áreas de defesa dos paulistas ali, o Morro da Mandaçaia, etc., bem próximo do Rio Paranapanema. E tem uma trincheira, aparentemente tem uma trincheira porque com o detector de metal, alguns técnicos nossos foram lá e descobriram vários vestígios. Aqui em Ribeirão Grande, né, onde eu moro, também tem uma
uma trincheira aqui próximo da entrada da cidade, também com um pedaço de bala, coisa antiga e tal. Tem várias coisas. A gente, inclusive, queria fazer aqui numa capelinha antiga aqui, talvez, ou em algum outro lugar no campus, algum museuzinho com esse material. Acho que a gente tem que pode conversar. Aliás, o capítulo sobre a Revolução de 32 é algo que está faltando no livro, que eu acho que é extremamente importante, inclusive para explicar a parte da recente descaso com a região, talvez, não sei, mas eu posso ver se eu consigo algum colega aí, mas para falar da Revolução de 32, está fora da minha alçada direta, mas eu tenho interesse do ponto de vista arqueológico. Eu acho que esses locais têm que ser registrados, né, tem que ser preservados, né, tem que ter lá a plaquinha, né, a educação patrimonial pedindo para as pessoas não ficarem tirando coisa, né, e coisas assim. Mas é isso, não tem um viés cronológico específico, não. Legal. O Alejandro está colocando aqui que é um negócio que sempre se fala muito, né? Que tem uns trabalhos da arqueobotânica que associa, então, aí as araucárias, né? Ou a expansão, ou a distribuição atual das araucárias com povos macro-G, né? Com o Caigangue, predominantemente, né? Tem sentido isso? É por aí mesmo? Será que a araucária andou no bolso aí dos Caigangue, entre aspas? Quando você plota as idades dos sítios, né, Itararé, no espaço, né, e parece que tem uma boa correlação com uma explosão das araucárias no final do Holoceno, né, de 3.000 anos para cá, né. Tem um certo delay, você começa a ter uma explosão de araucária por volta de 3.000 anos. Os sítios Itararé em si são um pouco mais tardios, né? Mas existem algumas evidências de casas subterrâneas, ou seja, né, como eu comentei, que poderiam ser relacionadas à exploração do pinhão nos meses de inverno, no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, não sei, no estado sulino, que antecedem a cerâmica. Então, assim, mesmo que não fossem exatamente os Caingangue, né, parece que essa coisa, essa exploração já estava acontecendo, né? E talvez tenha havido aí talvez uma apropriação, uma junção de um grupo não ceramista que já estivesse fazendo isso, né? E que pode ter entrado em contato com os Caingangue, né? E passado o know-how para eles, mas de qualquer maneira, assim, a explosão das araucárias é meio esquisita, se eu não me engano, né? Do ponto de vista estritamente biológico. Parece que aumentou demais e que não era esperado que aumentasse tanto assim. E tem pelo menos 2 artigos sobre isso, e eu acho que eles são bem embasados, né? Uma é da Bittencourt e Loscheiter, e depois de um tempinho sai um outro do Iriarte e outros, né? Mas quem publicou a ideia primeiro foi Bittencourt, mas só que eles publicaram a revista nacional, e os outros publicaram a revista internacional, então o deles ficou mais conhecido. O professor Vinícius está aqui com uma pergunta que também fiquei com essa dúvida, né? Os registros mais antigos do Alpa, eu vi que você trabalha com o Walter Neves, foi meu professor na faculdade, né? Os registros, eu sempre fico me perguntando qual que é a coisa mais, qual que é a Luzia daqui, né? Os registros mais antigos do Alpa datam de quanto tempo atrás, né? Bom, realmente não comeu mosca não, quem comeu fui eu. A gente tem, até pouco tempo atrás, então eu terminei lá meu doutorado em 2001, basicamente com nenhuma idade, não tinha dinheiro para datar. Então só fiquei falando de sítios antigos, sítios recentes, etc. Mais recentemente, a gente escavou o abrigo de Itapeva, e aí a gente conseguiu uma data mais recuada para o abrigo de Itapeva por volta de 4.000 e poucos anos. Mas essa é uma ocupação caçadores-coletores. Depois tem uma ocupação Itararé, fortíssima no abrigo, dá quase 80 centímetros de acumulação de artefatos, né, de fragmentos de cerâmica, etc., que vem aí do século XI ao século XIII, né, da era cristã. Beleza. Até então era isso que a gente tinha. Mais recentemente, a gente descobriu um sítio arqueológico que fica perto daquele sítio Tupi-Guarani que eu mostrei lá, que a gente plotou todos os fragmentos de cerâmica, né? Fica do lado daquele sítio, tem um sítio antigo,
né, e que deu 9.700 anos radiocarbônicos, o que calibrado vai dar aí seus 10 mil e poucos anos. Então, essa assim, bate com o resto que a gente sabe do estado de São Paulo, né? Uma ocupação do início do Holoceno, tá? E provavelmente tem coisa mais antiga, né? É que a gente só começa... Tem uma coisa que sei lá, que a gente chama de limite de visibilidade, né? Você só começa a enxergar os sítios arqueológicos, você só começa a encontrar os sítios arqueológicos depois que você já tem uma população humana considerável morando naquela área, né? Porque se você só tem meia dúzia de carinhas, a chance de você achar o sítio arqueológico relacionado a eles é mínima. Então você precisa ter uma massa crítica de gente, vamos dizer assim, produzindo artefatos, produzindo fogueira, produzindo coisas, né, que vai fazer com que isso comece a ser visível. Então tem um limite de visibilidade. Então eu acho que o que a gente tem no Brasil, de uma maneira geral, que os sítios quase que todos meio que batem em 12 mil anos, né, é um forte viés do limite de visibilidade, porque não faz sentido que você tenha coisas tão diferentes em todo o território brasileiro, todas da 12 mil anos. Então o que? Eram os deuses astronautas? De repente tem uma chuva de gente e cada um fazendo uma coisa diferente, né? Quer dizer, que não faz sentido, né? Quando você pensa na questão da filogenia cultural, né? Para ter tanta gente fazendo coisas diferentes, você tem que ter tido uma longa linha de transmissão cultural para conseguir ter essa diversidade, né? É a mesma coisa que você dizer que, sei lá, a biota da Mata Atlântica, né? Brotou, né? Seria a mesma coisa, né? Você dizer que... Então é isso, tá aí batendo uns 10 mil anos e vai estar no capítulo do livro. Eu comi bola aqui. Né? Perfeito, não, bom saber isso. E aliás, é um número bom para a gente usar. Quer dizer, tem gente aqui pelo menos 10 mil anos, né? Ocupando e forjando a paisagem que a gente tem hoje. Muito interessante isso. E o professor Vinícius faz um comentário bem interessante aqui, né? Aqui na região a gente tem muita gente procurando artefatos de maneira não profissional, né? Como você comentou, muito detetor de metal, mas também tem gente procurando ponta de flecha, né? Alguns até que fazem umas, acham umas e fazem outras para comercializar, tal, para ajudar, né? E o professor Vinícius, inclusive, ele coordena um projeto de ciência cidadã, ele é herpetólogo, trabalha com répteis e anfíbios, coordena um projeto de ciência cidadã. Falou, poxa, podíamos fazer um projeto de arqueologia cidadã, né? Pode ser uma forma interessante, pode ser um jeito interessante da gente envolver esse pessoal que tem muito interesse, né? Quer dizer, especialmente para a revolução aqui, né? Todo mundo tem um pedacinho de uma cápsula de bala, um pedaço de garrucha, alguma coisa em casa aqui na região. Uma baioneta enferrujada. Uma baioneta enferrujada, um pedaço de capacete, alguma coisa assim. Bom, acho que pelo jeito não tem mais perguntas aqui, a gente já está quase 4 horas da tarde também. Eu vou fazer eco aqui para o comentário do Fábio. Astolfo, assim que a gente sair dessa crise de saúde pública da humanidade, poxa, você podia vir aqui conhecer o campo. Com certeza. Com certeza. Por fazer um campo aqui na região. Não, a gente está com um projeto da FAPESP agora bastante amplo, né? E tem mais 4 anos de projeto pela frente aí. No Alto Paranapanema? O projeto que chama assim, Deus e Sua Obra, chama o projeto. Ele pega a arqueologia, ele é bem ambicioso, porque a ideia dele é justamente meio que organizar as informações arqueológicas do estado de São Paulo inteiro, independente de faixa cronológica, né? Até chegar nos indígenas atuais, na verdade. A gente quer até ver se a gente consegue fazer um contato com as terras indígenas do estado de São Paulo para oferecer cartilhas de educação patrimonial para a comunidade indígena, né? Não para a comunidade em geral, que isso já tem muita cartilha, né? Específicas para a comunidade indígena. Mas então, dentro dessa ideia, além do que, e pensando nesse vazio de informações que tem aí no Alto Paranapanema, né?
aquela região que eu mostrei ali, a gente tem todo o interesse, né, porque a gente sabe que tem muita coisa. Então, assim, a questão da arqueologia cidadã, totalmente dentro do nosso projeto, porque entra a questão de educação patrimonial, entrar em contato com as pessoas, moradores locais da região, não só para pegar informações a respeito de sítios arqueológicos, mas para dar esse retorno, para explicar, olha, né, achou uma ponta de flecha, não guarde em casa, assim, não doe, não venda, especialmente não venda, porque é crime, né, você pode ir para a cadeia, né, vendendo ponta de flecha. Doe para um museu, né, entre em contato com o museu, nosso próprio museu, ou o museu local, né, o museu municipal, né, ou seja, atividades mais cidadãs, né, e menos acumulação, né, porque a gente acha uma coisa bacana, guarda, né, e depois a gente morre, e isso ninguém sabe de onde veio, e vão jogar fora, né, os netos vão jogar fora, achando que não serve para nada, vão usar de peso de porta, né, acha uma machado de pedra e usa para segurar a porta não bater, né, então, assim, estou totalmente à disposição aí de colaborar com vocês e é isso aí. Na hora que vocês quiserem, Poxa, estamos aí. muito obrigado, Astolfo, pela palestra. Eu também tenho um projeto FAPESP aqui na região, no Alto Paranapanema, com biodiversidade e conservação, e a gente trabalha com a fragmentação, né, com essas ilhas de mata que sobraram em função da ocupação humana histórica, né, e especialmente a mais contemporânea. Então, acho que entender o território, entender as forças de ocupação do território, né, que são os drivers, né, do que a gente tem, quanto a gente tem e o que sobrou e onde sobrou, né. Então é extremamente importante para a gente conhecer o território e saber o que a gente tem de biodiversidade, como conservar essa biodiversidade. Muito obrigado pela tua palestra. Eu que agradeço. Um conjunto de informações fantásticas. Estamos aí aguardando ansioso o teu capítulo, porque eu acho que vai somar muito no livro e vai ser muito interessante para a gente entender bem esse território daqui. Agradeço muito e agradeço a todo mundo que apareceu por aqui para ver a palestra. Professor Vinícius aí, obrigado, professor Vinícius. Ele foi um dos que pediu a palestra de arqueologia. Tá ótimo, obrigado, Vinícius. Um abraço a todos, então. Muito obrigado. Falou, pessoal. Até mais.